bem, nobres acadêmicos, juristas, amantes do direito? Estamos nós aqui de volta com as nossas aulas de teoria geral do processo, analisando a principiologia regente ao novo Código de Processo Civil, estatuída aí na abertura dessa nova legislação processual de 2015. Então nós analisávamos o princípio da acessibilidade ou monopólio da jurisdição. E dizíamos, portanto, que a dinâmica agora é de garantir o acesso das partes ao processo. Nós não vamos ter mais a intervenção máxima do Poder Judiciário de plano, rejeitando uma petição inicial, uma peça que possa ser corrigida por vícios mínimos não tão graves, comprometedores da relação processual. Faltou apenas a juntada de um documento, o pagamento de parte das custas processuais, a indicação de uma testemunha. É necessário abrir prazos, quando possível, e garantidos por lei, para que a parte tenha acesso a esse processo. E não radicalizar e rejeitar a peça ou a petição indeferindo de plano. É claro que em muitas circunstâncias, essa petição inicial, nos casos como nós conhecemos, de prescrição, decadência, que o juiz de ofício já rejeite de plano. Mas aqui a dinâmica agora é de acesso às partes, o princípio da acessibilidade. E mais do que isso, o princípio da primazia do mérito. É importante, indispensável, assegurar na caminhada do processo todos os mecanismos possíveis para que o processo possa chegar ao final na sua decisão de mérito, para evitar prejuízo de caminhada da marcha processual, de tempo que se utilizou, do espaço utilizado para a instrução processual. Vamos utilizar todos os esforços no sentido de que esse processo possa caminhar até a decisão de mérito. Mas observamos, senhores, que por muito tempo, e principalmente no velho Código de 1973, onde havia intervenção máxima do Poder Judiciário, nós tínhamos ao pé da letra observando que toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito seriam submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Talvez por isso o Poder Judiciário ficou com suas prateleiras tão abarrotadas de processo, foi criando mecanismos para tentar desafogar os juizados especiais cíveis, criminais, outras cortes de conciliação, e agora estamos vivendo com um processo digital, mecanismos eletrônicos, porque não tem mais espaço físico suficiente para resguardar os processos físicos. E de modo que hoje nós devemos olhar para esse princípio de que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer ameaça ou ameaça de lesão a direito. Isso será analisado com reservas, porque a iniciativa do processo caberá à parte, que hoje é o principal ator no processo, é o protagonista e não mais coadjuvante, como já foi lá no velho Código de 1973. O princípio da adoção de arbitragem. A gente observa que a arbitragem, por muito tempo, foi criticada por tribunais e juízes, onde o juiz leigo, o árbitro, que às vezes até sem conhecimento jurídico, fazia um cursozinho, e aí era nomeado como o árbitro para decidir os interesses das partes nas cortes arbitrais, e a decisão dele produziria efeito semelhante à decisão prolatada por um juiz togado, concursado, que às vezes estudou 10, 15, 20 anos, para passar num concurso. Então, o juiz leigo, árbitro, produz a sua sentença, e ela tem eficácia de título judicial para ser executada no Poder Judiciário. Então havia uma espécie de discriminação, de rejeição às cortes arbitrais. Hoje, a nova legislação processual se rende às cortes arbitrais, pedindo que sejam adotadas ela para soluções. É claro que a competência das cortes arbitrais são limitadas para processos que envolvem interesse do Estado, capacidade das pessoas, como as ações de divórcio, alimento, investigação de paternidade. Então os direitos lá são disponíveis, de caráter patrimonial. Mas elas ajudam muito. Hoje, o legislador, o Poder Judiciário, entende que o trabalho efetivado pelas cortes arbitrais ajuda a desafogar o Poder Judiciário de muitas demandas, de muitos processos que estariam por aí. Então, acredito que definitivamente ficou superada essa discriminação que existia em relação às cortes arbitrais. Artigo 3º do novo CPC, parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei, tendo uma lei própria cuidando
mostrando o procedimento das cortes arbitrais, de que forma são credenciados esses árbitros, de que forma eles devem julgar, de que forma esse processo pode ir ao Poder Judiciário e as sentenças poderão ser ali julgadas, executadas. A mediação, conciliação e outros meios de solução. A gente observa essa tendência do novo legislador de adotar um máximo de mecanismos no sentido de desafogar o Poder Judiciário. As pequenas demandas, ou as demandas não tão expressivas, não tão controvertidas, poderão ser solucionadas num acordo lá nas cortes de conciliação, de mediação, com acordos de intabulado lá no escritório, nas cortes arbitrais, para evitar mais um processo do Poder Judiciário. Isso é pontuado dentro da nova legislação processual, recomendando que juízes, promotores, defensores públicos e advogados recomendem às partes antes buscarem meios e mecanismos de mediação e conciliação no processo. Artigo 3º, a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo, a qualquer momento. O juiz, na marcha do processo, antes da sua decisão, deverá concitar as partes, suspender o andamento dos processos quantas vezes se fizerem necessários, para que as partes utilizem desses outros mecanismos e meios de solução pacífica, mediadora, conciliadora nos processos. Princípio da solução consensual. A dinâmica é essa: evitar lides, conflitos. Conflito de interesse por uma qualificação resistida. Não é isso que se quer. É importante hoje que as partes abram mão de parte dos seus interesses, cada um abrindo mão um pouco dos seus interesses, poderão chegar a um consenso e evitar um processo longo, duradouro, que tem uma marcha de instrução que vai depender de muitos esforços das partes, dos advogados, até chegar ao seu final, ao seu deslinde por meio de uma sentença de mérito. Então, é importante que a dinâmica agora é de solução consensual dos processos a qualquer momento do processo. Parágrafo 2º, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, mas isso significa que não se possa obrigar a impor às partes que, de qualquer modo, elas façam acordo. A parte que não suporta nem olhar mais para o rosto da outra parte na relação processual, tão grave foi a circunstância que envolveram elas para estar disputando aquilo no processo. Nem sempre é possível. Então não há uma determinação para se impor o critério de solução consensual no processo. Deve-se buscar, quando houver possibilidade, quando houver mecanismo para isso dentro do processo. Da razoável duração do processo, esse princípio estava lá no artigo 5º da Constituição como cláusula pétrea, está lá até hoje. Só que o legislador processual traz de forma enfática, ratificadora, que o processo tem que ter uma marcha razoável e não longa, sem fim, interminável. Processos que caminhavam por 5, 6, 10, 15 anos, não se admite mais isso no processo. E o Conselho Nacional de Justiça vem fiscalizando isso naquele sistema de metas, meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, para que juízes julguem imediatamente processos de determinada data, de 2011, 2012, 2013, em determinado prazo, para exatamente não ficarmos com essa peça de justiça morosa, tardieira. Nós precisamos ter a justiça célere, que dê a resposta às partes na prestação da tutela judicial dentro daquele tempo que ainda sejam satisfatórias. Se o processo demorar demais, a parte morre de fome, de necessidade, ou é forçada a fazer um acordo bem abaixo aquém daquilo que ela merecia receber. Ela é premida por essas circunstâncias, abre mão de parte dos seus interesses. E não é isso que se intenciona o legislador. Mas é claro que ter uma razoável duração do processo, obedecendo às suas fases, dispensar a fase postulatória, instrutória, saneatória e decisória. Em muitos casos, haverá uma economia dessas fases e etapas, como vamos encontrar lá na Justiça Especial Civil e Criminal, regida pela Lei 9.099, em que, pela celeridade, informalidade
e alguns princípios mais que regem os juizados especiais cíveis, nós poderíamos ter bastante celeridade lá. Mas mesmo assim, não se pode deixar de resguardar o direito da parte efetivar a sua defesa e se defender dentro do processo. Artigo 4º, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. É essa dinâmica que sai lá do artigo 5º da Constituição Federal como cláusula pétrea, para agora estar aí afigurando no artigo 4º do novo Código de Processo Civil. Princípio da boa-fé. Vem higienizar, vem limpar vícios, práticas e condutas procrastinatórias que por muito tempo, de forma equivocada, partes e advogados utilizavam o processo. Nós temos, por exemplo, também nos processos uma larga via recursal, que as partes sempre utilizavam de um recurso atrás do outro para tentar minorar a outra parte, vencer a outra parte pelo cansaço, utilizando diversos recursos. Nós observávamos também a parte utilizada de muitos meios, mecanismos de prova, ouvir testemunhos em várias partes do país, com largas por meio de carta precatória, usar de meios ou recursos probatórios que não tinham tanta importância dentro do processo para fazer o processo ser